Olá! Olá! Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindes. A mais um Telecurso Brasil. Mais um não, porque é o primeiro. Mentira, já teve um. Mas ninguém ficou sabendo daquele. E também não pode, improviso. não pode ser assim. A gente não pode dizer qual é o número, porque a gente sabe quando que a gente vai postar. Se esse aqui vai virar o 10, se esse vai virar 1. Não, mas esse é o primeiro. Cronologicamente, Bem-vindos esse é o ao primeiro Telecurso Brasil. Esse é o nosso podcast. O podcast da família brasileira. É o podcast do trabalhador. Tá bom? É o podcast das mulheres, dos homens, dos gays, dos brancos, bichos, dos pretos, dos todos, de todes, de todos toda a esses... consciência viva nesse isso. planeta. É de todo mundo. Quem quiser pode chegar. É tipo a Ivete Sangalo. Tá, assim, depois eu sabe? passo meu endereço. Eu não vou passar o meu, porque eu não quero que vocês vão na minha casa. Mas é isso, a gente tá aqui para conversar sobre vários assuntos aleatórios que der na nossa mente. Obviamente, como a gente é chato, a gente vai falar mais sobre política do que sobre qualquer outra coisa. Então a gente espera contar com a boa vontade de vocês para ouvir a gente e que vocês possam se divertir. Eu faço piadas ruins, então eu peço que vocês tenham boa vontade, que riam, nem que seja por pena. Que nem a minha interlocutora. Olha! Quase revelei. Olha! Foi quase. Ai! Mas a nossa intenção é manter nosso nome no anonimato. Até porque a gente não quer ser preso. Talvez usemos pseudônimos, talvez a gente use aqueles filtros de voz pra dar depoimento no Fantástico. Talvez a cada podcast um pseudônimo novo, como se a gente fosse Fernando Pessoa. Pode ser também. Então, a cada podcast, novos nomes, novos filtros, hosts. novas pessoas, mas o nome permanece esse Telecurso Brasil, pelo menos até a gente achar algo melhor. Tá. E se vocês quiserem dar alguma dica de nome para o nosso podcast, guarda pra você. Vamos começar agora no já. 1, 2, 3 e... Já! Valendo! Vamos às explanações sobre a questão do coaching, então. Bem, eu acho que a gente pode pensar no coach como... nesse fenômeno do coach, né? Como talvez um dos grandes sintomas desse ultra neoliberalismo que a gente está vivendo, né? Porque, de alguma forma, existe essa cobrança incessante, insana, esdrúxula, por um rendimento de alta performance o tempo inteiro. Uma coisa assim, um performismo, digamos assim, sabe? Em que mais importa o seu grau de intensidade no que você está fazendo do que aquilo de fato que você faz. Cara, eu acho que o coach tem realmente muitas camadas, né? Ele é totalmente, talvez, o resumo dos princípios do capital neoliberal extremista. O extremo, né? O ápice do rendimento do próprio capitalismo na sua fase neoliberal, que se estende, está transitando lá, né, para o fascismo, mas se estende a isso. Eu acho que é o coach. Por quê? É a questão de você burlar profissões anteriores que já têm seu lugar no mercado, tem a sua validação. Aliás, profissões da área da saúde mental são estigmatizadas até hoje, como... Eu acho que tem uma atmosfera que envolve, que totalmente injustificada, que é de... Cuidar de maluco. Isso, mas está achando como uma coisa fútil, supérflua. Não fútil, mas supérflua, né? Então, assim, a gente ainda hoje tenta provar para as pessoas que o cuidado da saúde mental é tão importante quanto, né, a parte clínica da medicina. Então, tem esse burlar, fazer um bypass ali na área que é de abrangência e é privativa da profissão da psiquiatria, psicologia, e isso por causa
justamente dos conceitos que são levantados pelo neoliberalismo. Tipo, você pode achar uma brecha ali como se houvesse mercado. Então, o olhar aí é o olhar do mercado, né? Existe uma brecha aí no mercado que permite a criação do coach, quando na verdade não há brecha nenhuma. Nessa questão não há brecha, né? Legalmente, não haveria de haver brechas. Mas, se a gente for pensar dentro de uma lógica ultra capitalista, como é que é formado o coach, né? Não todas as vezes, mas é comum a gente ver cursos de formação de coach que levam uma semana, que levam 2 dias, que levam, sei lá, menos de um mês, vamos dizer assim, né? O cara é submetido a umas palestras e... Ele mesmo, o coach que tá lá passando no curso, ele é o próprio cliente do coach, né? Eu acho que é uma coisa que vai se consumindo e perpetuando dentro de si, né? Um ciclo. É uma espécie de pirâmide ideológica. Nossa, muito, né? Porque o próprio cara que tá se formando para ser coach, ele é atraído pelo discurso que ele vai perpetuar e reproduzir lá na frente, né? É extremamente semelhante o engajamento do coach com o coaching. Nossa, com o envolvimento que as pessoas que vendiam Herbalife há 10 anos atrás tinham com o Herbalife. Eu tenho um vizinho que até hoje ele vende Herbalife, ele paga a escola dos filhos com Herbalife. Os filhos foram todos para a faculdade com o dinheiro de Herbalife. Mentira, não foram ainda porque eles ainda são crianças. Mas a partir do momento em que ele entrou para essa vida de Herbalife, ele se tornou uma pessoa extremamente insuportável, porque ele não passou a falar de outra coisa a não ser Herbalife. E isso, de alguma forma, é semelhante com o processo de engajamento do coach com o coaching, em que aquilo, de alguma maneira, acaba virando a vida dele ou dela, sabe? Mas voltando ao que eu estava falando inicialmente, isso é muito sintomático do que é o capitalismo. Por quê? Por que essas profissões de coach, vamos dizer assim, se é que a gente pode chamar isso de profissão, elas acabam tendo uma inserção relativamente notável dentro do mercado, porque você tem uma formação que eu chamaria de uma formação ali meio fast food, em que o cara, em menos de 2 meses, ele já sai ali certificado como coach, o caralho a 4. Pode falar palavrão aqui? Acho que pode, a gente que determina, não? Nosso público. Né? É uma questão de empreendedorismo. Então foda-se. Então fala palavrão pra caralho. Então você tem pouco tempo de formação para colocar um profissional no mercado que vai prometer para uma clientela um resultado a curto prazo. Então isso é a lógica capitalista metida numa área profissional que até então levava e leva muito tempo para se formar. Quanto tempo leva para se formar um psicólogo? No mínimo 4 anos. Né? Quanto tempo leva para você formar um psiquiatra? Às vezes até mais do que isso. Então, em quanto tempo você vê o resultado de um psicólogo, de um psiquiatra ou qualquer profissional das ciências ligadas à saúde mental? Isso leva muito mais tempo do que o coach leva para se formar e do que o coach promete para sua clientela. Então, eu acho que talvez... vamos lembrar que essa parada do coach é uma coisa muito comum, cultural, nos Estados Unidos. Eu acho que até quem tem alguma aproximação com a cultura lá americana, aproximação que eu digo quem vive no mundo, porque é uma cultura que adentra a nossa, a gente querendo ou não, talvez vocês consigam se lembrar em filme, série, coisas dessas assim, que a gente sempre viu as palestras. Um cara tá dando palestra, o cara foi um técnico de futebol americano, muito foda. Mas aí se ele foi técnico de futebol americano, de fato ele foi coach, né? Tanto é que foi assim, aprendi, não sei se foi no vídeo do Gregório, mas algum desses que eu vi que
Aliás, é disso que surge, é a partir da profissão do coach mesmo, técnico, esportivo, que nasce a profissão do coaching agora motivacional. E então eu vi, então eu já via isso. Eu já tinha aqui no fundo da minha mente esse muito distante conhecimento sobre essa profissão. Era normal alguém ser um escritor, teve sucesso com alguma coisa, pronto, ia dar palestra. Bernardinho, nosso Bernardinho aqui do vôlei, ele foi um que, há tempos antes de se tornar uma coisa conhecida do grande público, ele já estava trabalhando assim, dando palestras, né? O Bernardinho, poderíamos dizer que é o precursor do coach no Brasil. Porque, se eu não me engano, ele, antes de a gente chamar o coach de coach, ele lançou um livro Transformando Suor em Ouro, que é um nome breguíssimo, né? Mas de uma potência singular, digamos assim, né? Então você pensa, né? O Bernardinho, o maior treinador de vôlei que provavelmente o Brasil já teve na sua história, e eu acho que não vai ter nenhum outro na história melhor do que ele. Mas eu costumo dizer que os méritos dele se limitam ao vôlei, porque quando ele tenta extrair aquilo dali, da vivência dele no vôlei, da experiência dele como treinador e como jogador de vôlei, ele, em ambas as funções, medalhista olímpico, super vitorioso, tudo, mas quando ele tenta passar isso para outra esfera da vida, ele acaba se tornando uma espécie de aproveitador, né? Assim, eu honestamente acho que existe valor eu digo para a área do subjetivo humano, entendeu? De você assistir, você ir ouvir a experiência de alguém que aprendeu, sistematizou a própria vida e conseguiu compreender onde ela deu a virada para conseguir avançar, progredir, assim, em termos gerais, né? Porque nem tudo tem a ver com a produtividade em si. Eu consigo entender isso, só que eu acho que por causa da própria natureza do capitalismo, seria impossível, em situação alguma, a gente ter ficado na pura experiência de ir assistir os relatos de alguém sobre a vida, né? E o problema disso é quando a pessoa, no caso essa pessoa super vitoriosa, super cheia de conquistas, acaba virando meio que a régua do mundo. Então, não à toa, do ponto de vista político, né, eu comecei a minha explanação falando aqui que o coach, de alguma forma, é uma das expressões mais aguçadas desse neoliberalismo ultra-radical que a gente vive hoje. Se a gente for pensar na atuação política da figura do Bernardinho, ele está associado a uma série de grupos alinhados com as políticas neoliberais. Ele não chega a... Ele várias vezes foi cogitado como candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Toda eleição, o nome dele surge como um possível quadro político para as eleições do Rio de Janeiro, e o nome dele ventila justamente em agremiações partidárias extremamente alinhadas com as políticas neoliberais. Primeiramente com o PSDB e, mais recentemente, com o Partido Novo, que atualmente tem uma representação partidária a nível nacional que está muito alinhada com determinadas propostas de sucateamento da coisa pública. Eu acho que o Novo, aliás, é o expoente, né, do neoliberalismo hoje, né? Tá se construindo para ser. Eu acho que até se alguém tem o interesse de acompanhar um pouco até as explanações de políticos do Novo nas sessões e tal, você vê que são pessoas totalmente despreparadas. Elas foram formadas politicamente pelo mercado. E é esse o domínio que elas têm. O que eu não tem como a gente negar, e não entendo como se a gente negasse, a importância de se compreender o mercado numa sociedade que... de mercado. Ter um posicionamento socialista e defender o projeto socialista não significa que a gente quer viver todo mundo de volta na Idade Média,
e abolir totalmente o mercado mesmo não o mercado, eu quero abolir o mercado, mas como se a gente, para poder chegar nesse projeto, a gente fosse simplesmente martelar o mercado como um todo e simplesmente passar por cima. É preciso compreender, não tem como a gente simplesmente implodir o mercado e ele cair e a gente passar por cima para construir um novo. É preciso a gente compreender como essa economia funciona, como o mercado se organiza, como o projeto neoliberal se dá, conceitos e por aí vai, para a gente conseguir entender por onde passa o projeto socialista por dentro daquilo dali e a gente construir a sociedade que a gente pretende. Mas o que com relação ao coach? Eu acho que, de novo, é preciso a gente reforçar aqui que o coach é sim um representante aí desse projeto neoliberal, e eu acho que também é importante a gente voltar à questão da insuficiência da compreensão do que é a política nos indivíduos hoje em dia, e próprios indivíduos que estão mais à direita, indivíduos mesmo, sujeitos históricos aqui, pessoas. A gente mesmo, brasileira, ainda agora em que a política é o tema central das nossas vidas, estão totalmente despreparados para compreender políticas de Estado, o que é a política em si, como funciona, como vem funcionando ao longo dos anos, para onde se vai, como viemos e chegamos até aqui. Então, eu acho que o coach, de fato, também consegue ser um representante disso, porque eu sei que essa ignorância política permite que pessoas sejam atraídas e depois defendam com a veemência que defendem o conceito e o estilo, né? O estilo de vida, porque o próprio coach, ele é levado a se submeter a um novo estilo de vida para poder depois repassar isso para frente. Então, eu fico imaginando o cara que tá vivendo em algum bairro classe média baixa, um bairrozinho tipo Vila da Penha, a Zona Norte e tal, e que ele não tem a compreensão de como as políticas de Estado estão atravessadas, se atravessam na vida dele, qual é o lugar dele como sujeito nessas políticas, qual é o lugar dele como sujeito no jogo político, na correlação de forças entre os grupos políticos. E ele, quando ele ouve o discurso lá do coach, ele de fato só enxerga aquilo, ele só enxerga a positividade e o benefício, o esplendor que é aquele discurso, porque ele não tem a bagagem política de conseguir enxergar o que está por trás de discursos. Então, quando alguém ouve o discurso, por exemplo, do Bolsonaro, não consegue ver além, não consegue entender o que aquilo ali quer dizer de verdade, né? Isso dialoga um pouco com o que a gente estava conversando sobre a questão do tempo de formação do coach. O coach ele se forma em pouco tempo para lidar com uma dinâmica em que ele tem que ser muito mais performático do que, digamos, conteudista. Ele tem que saber motivar usando algumas palavras-chave, usando alguns discursos-chave, mas se você pedir para ele fazer alguma coisa um pouquinho diferente daquilo, muito dificilmente ele vai conseguir. E não tem que conseguir. Essa é a questão. Ele não tem que Porque conseguir. É para ser raso mesmo, né? Porque é para ser raso. Eu acho que se a gente vai lavar as nossas mãos e falar assim, tá, existe um mercado pro coach e algumas pessoas precisam ser motivadas. Assim, você negando totalmente as condições objetivas que vemos agora e colocando toda a responsabilidade no indivíduo para levar para frente a sua produtividade, o seu modo de vida, como se o Estado não tivesse participação nenhuma no seu momento de total apatia enquanto um trabalhador, né? Então, se a gente negando totalmente essas questões que levam o momento atual de apatia, de depressão mesmo, de ansiedade, de tudo isso que a gente está vendo se brotar dentro da classe trabalhadora, mesmo assim,
o coach, ele precisa entender que o trabalho dele só vai chegar até um certo ponto. Ele não pode entrar em nenhuma questão que beire a saúde mental dessas pessoas, porque não só da alçada dele, como ele não tem condições. Ou seja, para ser superficial mesmo, né? É para ser superficial, eu acho. Então, o que eu queria correlacionar essa superficialidade é que muitas vezes, para além dessas questões que envolvem o coach, a gente socialmente se vê obrigado a ter posicionamentos na vida dos quais a gente talvez não tenha bagagem de conhecimento mesmo suficiente para sustentar. A gente vive num momento de polarização política em que as pessoas são impelidas a tomar lado por alguma figura política, certo? E hoje em dia a principal figura política infelizmente, o presidente da República, e a disputa política hoje em dia ela acaba muitas vezes se fazendo entre quem apoia ou quem não apoia Bolsonaro. E de tal forma que as diferenças entre quem apoia ou quem não apoia acabam se tornando menos relevantes. Então as discussões políticas que a gente tem, até mesmo antes da eleição do Bolsonaro, antes do Bolsonaro vencer as eleições, elas são expressões políticas muito mais identitárias. E aí, quando eu estou falando identitários, eu não estou falando identitários no sentido dos movimentos identitários, mas no sentido de que existe um grupo significativo de pessoas que acham que ser de esquerda é meio que fazer parte de uma tribo. Ou pessoas que acham que ser de direita é fazer parte de uma tribo. E aí, no caso, quem é da direita acredita que a tribo da esquerda é a tribo da devassidão, da putaria, da orgia, da balbúrdia, do caralho a quatro, né? E as pessoas acreditam que... As pessoas que se identificam mais à esquerda acreditam que ser de direita é, sei lá, você bater em mulher, você ser homofóbico e... coisas esdrúxulas que beiram qualquer traço civilizatório, né? Não que isso não faça parte de uma extrema direita, mas o que eu quero dizer é que ser de direita não necessariamente está articulado a esse fenômeno, né? Ao esse arquétipo que, de certa forma, é a figura do Bolsonaro, sabe? Então a gente vive esse momento da pressa, né? Esse momento em que você precisa se identificar politicamente e, por conta disso, você acaba tendo aquela formação política de youtuber. Ou seja, da mesma forma que o coach não consegue se aprofundar nas questões associadas à saúde mental, como você falou e tudo mais, às vezes a pessoa que é de direita, ela nunca ouviu falar de onde surgiu essa noção de direita. Ela nunca ouviu falar, eu não lembro das aulas dela de Revolução Francesa. Isso vale também para a pessoa que é de esquerda, ou que está identificada de alguma forma com a esquerda. A gente, eu e ele, em outro momento, talvez até mais próximo das eleições, a gente chegou a conversar um pouco sobre isso, né? Que é como a nossa... Primeiro, como a nossa burguesia é burra, porque desconhece o próprio conceito de burguesia, se esforça demais para negar também... ou pelo menos se esforçou no passado demais para negar que era burguesia, se esforçou demais para negar a existência de um jogo político, de uma correlação de forças, de direita e esquerda, e eu vinha todo esse tempo falando de um lado do microfone que não estava pegando muito bem. Estou vendo aqui pelo gráfico. E isso, eu acho que tudo aí, então, perpassa a dimensão da ignorância política. Como o nosso país, o nosso povo é despreparado para compreender os pormenores de tudo que diz respeito a uma dinâmica dentro da sociedade. A dinâmica dessas forças, dos indivíduos, dos posicionamentos políticos, e político vai abranger tudo, porque tudo é político na nossa vida, todo tipo de interação, né, que tem a ver com interesses, vai passar por isso, pela política. E aí coloca a todos nós sempre como massa de manobra de quem compreende um pouco mais. Só que aí você para e pensa, chegamos no ponto em que esse indivíduo
que desconhece totalmente as entranhas da política, ele criou uma legião de seguidores fiéis e hoje em dia todo o poder de decisão do rumo do nosso país está na mão dessa pessoa. Então, aquele teu vizinho que é padeiro e que falava umas coisas esquisitas, mas você, tipo, achava graça, que não compreendia nada, mas tinha alguma coisa pra dizer sobre tudo. O meu vizinho é padeiro. Como é que você sabia que o meu vizinho é padeiro? Porque eu sou sua amiga há 10 anos. Mas eu já te falei que o meu vizinho era padeiro? Esse cara é que tá ditando o rumo do país e ressignificando símbolos, né, da política e da sociedade. Ele tá ressignificando. Essa pessoa que tem total despreparo, não é que pessoas não possam dar novos significados, repensar, reler tudo. É que é preciso um mínimo de conhecimento sobre todos os significados que já foram projetados em cima de símbolos. É preciso ter domínio sobre todos os significados já dados a um símbolo para você poder chegar lá e dar um novo ou até refutar esses anteriores. E o que a gente vive hoje é justamente isso. A gente... não a gente, porque eu tenho muito prazer em dizer que não entro nesse bolo, mas... Não, me incluo fora dessa, mas... Enquanto nação, a gente está assim, vendo que as pessoas estão sendo levadas a aceitar de primeira mão, logo de cara, os discursos desse cara, porque ele sabe quais são os símbolos, ele não compreende nada sobre eles, mas ele sabe quais são. Então, não é um cara que não vai saber dizer políticas públicas de Estado. Ele vai saber dizer, ele só não compreende o que é. Então, ele vai dizer políticas públicas de Estado e vai dar algum adjetivo para isso. E pronto, é o suficiente para quem compreende menos ainda que ele falar assim, ele sabe alguma coisa sobre políticas públicas de Estado. Não é? Então, assim, ele como ele estava lá dentro lá da máquina, ele sabe o nome, ele sabe qual é o nome para cada uma dessas coisas. Ele, porém, não compreende nada sobre aquilo e não tem interesse de compreender. Ele acha que só de olhar alguma dessas coisas, ele já está apto a desenvolver uma opinião sobre aquilo. O que tá tudo bem se você não for um político. Tá tudo bem se você não for o presidente. Ou se você for humilde o suficiente para entender que o seu conhecimento é limitado. Você usou o verbo refutar, e hoje em dia, pelo menos nos debates internéticos, que eu acredito que não seja o melhor lugar para se conversar sobre esses tipos de assunto, eu continuo acreditando que as mesas de bares são os melhores lugares para se fazer esse tipo de arguição. Existe uma pressa muito grande que está associada a toda essa questão da necessidade de você fazer as coisas rápidas, associada a essa pressa que o capitalismo gera na gente, em se refutar determinadas teorias em que não exatamente seria refutar o verbo exato que a gente deveria usar. A gente deveria questionar determinados métodos, questionar determinadas abordagens teóricas, até mesmo para poder, quem sabe, possivelmente aperfeiçoá-las, certo? Então, nessa lógica da pressa, né, desse conhecimento apressado ligado às ciências sociais, de uma maneira geral, à ciência política mais especificamente, qualquer questionamento, qualquer apontamento de contradição vira uma refutação. E aí vira a lógica do lacre que domina nessa dinâmica de disputa política nas redes sociais. Então, o cara que apontou qualquer falha no discurso alheio ou que questionou qualquer coisa, ele já é o grande refutador e ele passa a ser o grande dono da verdade. Então, isso é pressa, é apressado, é como você querer colocar um bolo no forno e achar que depois de 5 minutos ele vai estar pronto e ótimo e não vai ter nada de errado com ele, sabe? Mas
Eu tava aqui pensando, eu acho que isso é uma consequência da própria sociedade capitalista, da estrutura. É por isso que ele inventou o micro-ondas, né? Porque, assim, sendo sinceros aqui, um com o outro, você, nem eu, nós não teríamos a bagagem de conhecimento político e histórico que a gente tem se a gente não tivesse entrado numa universidade e feito um curso em que a base lá do nosso plano, do plano lá do curso, fosse essa. Então, assim, se a gente tivesse agora se a gente tivesse na nossa vida feito cursos lá de economia, nós teríamos saído pessoas com conhecimento específico muito aprofundado em economia, porém sem noção nenhuma do que é a política, a história da política e da sociedade, e da estrutura da sociedade, por aí vai. E eu acho que isso é uma questão a ser levantada porque, primeiro, existe uma divisão aí, e uma parcela muito pequena, por isso, entre as pessoas que puderam se especializar, puderam passar por uma educação de ensino superior e especializações para frente. E existe uma outra parte da população, que é a maior, que jamais nem vai ver o interior de uma universidade. Pública ou não vai ver. E, aliás, a gente pode até depois falar sobre universidade particular, universidade pública, ensino à distância, né, essas coisas. Que também tem tudo a ver com isso. Mas a verdade é que é impossível, nesse mundo de hoje, o cidadão comum, trabalhador comum, ter a bagagem que a gente tem, que a gente pode ter, porque leva tempo. Entendeu? Demanda estudo de fato, pesquisa, produção teórica. Então, como que um trabalhador, como é que o seu vizinho padeiro vai poder se dedicar à profissão dele e às horas que ele se dedica de trabalho, o descanso, o lazer dele, a família, os afazeres dele e, ao mesmo tempo que isso, se dedicar, se debruçar sobre uma infinita quantidade de textos, de nomes de historiadores, assuntos, ter tempo de questionar e produzir sobre aquilo e chegar hoje em dia, nesse momento político, pronto para poder criar até novas linhas de pensamento. É impossível. De fato, é impossível. O problema é que talvez o coach tenha contribuído, não o coach em si, mas essa mentalidade coacheira, vamos dizer assim. Coachiana ou coachista? Coachista eu acho que fica melhor. Não, mas coachista vai outra coisa. Não, coachista vai ficar muito sonoramente parecido com cotista, que é algo totalmente diferente. Mas enfim, essa mentalidade em torno do coach, ela faz crer que essa coisa que a gente leva, sei lá, 6, 7, 8, 9 anos para entender, pode ser entendida em uma semana, entende? E não pode. A questão eu sou totalmente a favor que nós, acadêmicos, né? Eu nem me considero um acadêmico, mas, enfim, os que nós que tivemos algum acesso ao ensino superior, público no nosso caso, tudo mais, a gente estenda o nosso diálogo a, enfim, inclusive eu acho que esse podcast tem essa função de tentar expandir um pouco para quem que a gente está falando, né? Mas a questão esse cara, né, que trabalha pra caralho, 40 horas por semana, tudo mais, ele dificilmente vai ter essa oportunidade de ter aprofundamento em questões que a gente teve. O que não quer dizer que ele tem que ficar completamente alheio às questões que a gente discute. Não, mas o problema quando ele entrar em contato com isso, ele precisa ter noção de que aquilo com o que ele está entrando em contato é uma parte de algo muito mais complexo, que se ele quiser, se ele tiver condições, se ele achar que deve, ele deve se aprofundar. Mas aí que tá, cara. Eu acho que foi nessa pequena necessidade que talvez já
houvesse dentro da mente dos sujeitos que o discurso do Bolsonaro e da família dele conseguiu entrar. Porque essa pequena vontade de compreender um pouco mais do mundo político, mas que sem nenhuma condição de, o tanto quanto é necessário se compreender, conseguiu ser sanada pelo discurso, pelo que o Bolsonaro conseguia levar ao público. Então, não só o vocabulário, mas os conceitos, são conceitos rápidos, rasos, de compreensão instantânea, porque, de fato, não tem nenhuma complexidade ali por trás daquilo. Às vezes vão ser até utilizados conceitos que não existem, né? Como, por exemplo, a ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? Não é nada. É um fantasma, um espantalho, qualquer coisa assim. É uma dessas entidades, tipo a mão do mercado. Mas eu acho que é bom a gente falar disso, mesmo usando o coach aqui como o nosso escape, né, para poder entrar nesse assunto, porque não tem como fugir de entrar nas questões macro, né, da sociedade. Está tudo estruturado mesmo, então tudo passa um pelo outro. Estão ligados, estão encadeados. E o coach não é uma coisa que está suspensa, pairando no ar, totalmente fora do que é a estrutura da sociedade capitalista. Nasce daí e agora vejo que representa muito o que é essa sociedade de hoje, o que ela foi há muito tempo, mas o extremo onde ela chegou, né? Então, todas essas questões que estão sendo levantadas aqui, elas estão interligadas sim, porque na história é isso. Aliás, é uma compreensão que acho que falha muito ser repassada para as crianças quando estão no ensino médio, ou até no ensino fundamental também, quando nas aulas de história existe uma dificuldade muito grande do professor e dos alunos compreender que todos os eventos estão interligados, né? A gente acha que uma coisa aconteceu aqui, eu preciso entender esse evento que se passou, e nada do que acontecia em volta naquela época tem relação. E o nosso historiador pode falar um pouco mais sobre isso? Existe um problema muito sério, principalmente quando nas aulas a gente está trabalhando a transição do que a gente chama de Idade Média para a Idade Moderna, que você tem vários fenômenos que se interligam. Por exemplo, a expansão marítima europeia e o renascimento cultural. Só que são dois fenômenos complexos que você não tem como abordar na mesma aula sem confundir a cabeça da galera. Então, em um determinado momento você fala de expansão marítima europeia, em um outro determinado momento você fala de renascimento cultural. Só que quando você fala de renascimento cultural, antes de falar da expansão marítima europeia, os alunos acabam acreditando que primeiro veio o Renascimento, e depois que acabou o Renascimento, aí teve a expansão marítima europeia. Só que isso não existe. Na verdade, os dois aconteceram ao mesmo tempo, no mesmo contexto. Então, essa lógica de conhecimento encaixotado que ainda vigora no ensino tradicional acaba contribuindo para que a gente tenha sujeitos que se formam com dificuldade de articular fenômenos históricos e, consequentemente, tendem a ter um pensamento mais enquadradadão, assim, sabe? Meio encaixotado dentro da caixa. E isso é muito complicado, né, para a gente desconstruir dentro do sistema que existe hoje. Enfim, eu não tenho mais nada para falar. Se você tiver alguma coisa para falar, faça suas considerações finais. E é isso. Não, eu acho que o assunto do coach, como eu disse antes, nos leva a levantar vários outros assuntos, porque, como a gente está dizendo aqui agora, tudo está interligado. Na história, os eventos eles são consequências, eles causam o surgimento de novos eventos, e o coach é a prova disso, né? O surgimento dessa profissão vem por aquela brecha que eu disse lá no início, que foi percebida no mercado. E acho que falta um pouco talvez a gente falar sobre o próprio mercado mesmo, né? Como que mercados surgem, né? Quando novas
talvez isso seja uma boa oportunidade para o nosso próximo podcast, que eu não sei quando vai ser, a gente não vai ter nenhuma regularidade de produção, até porque a gente tem mais coisa para fazer, a gente não vive disso, a gente vive para isso. Não, mas Então, tipo, talvez a gente acabe se repetindo em algumas questões por causa disso. Não sei se eu acredito nas minhas considerações finais aqui. O que a gente... Você acredita? Não. Eu não sei se eu acredito que haja, de fato, um espaço no mercado para o coach. Nos tempos de hoje, brechas são inventadas do zero, né? As pessoas inventam um mercado que não existe como uma estratégia, de fato. E eu acho que toda essa ânsia, essa euforia que existe, esse afã a lá de Javan, que está em torno da profissão do coach, vem disso. É necessário você convencer essas pessoas de que elas precisam, sim, do coach, de que vai fazer diferença e de que vai dar resultado. Mais uma vez, é uma coisa que está totalmente ligada às questões políticas e, desse modo, para poder ser efetivo na função dele, justamente faz o inverso de estar ligado à política, tenta se deslocar totalmente das questões da sociedade e da política. Então, uma vez que se desconecta, nega tudo que está em volta das questões objetivas e subjetivas da vida de um sujeito, para aí, primeiro, culpabilizá-lo pela falta de produtividade, e segundo, como já foi dito, tirar da responsabilidade do Estado, da estrutura da sociedade, essas condições de vida em que ele se encontra e a dificuldade de ser produtivo nesse meio. Eu acho que dá para a gente depois levantar mais questões sobre produtividade em si, assédio, tudo isso que tem a ver com a produtividade, com a lógica neoliberal dentro das empresas, do mercado, a reestruturação produtiva no Brasil até, que vem ao mesmo tempo que o neoliberalismo pra gente aqui, né? Pra gente foi tudo numa época só. E depois a gente pode talvez passar um pouco pelo coach só como exemplo quando formos falar disso, só pra gente poder, né, fazer essa ponte. E talvez a cada podcast nosso vai ficar mais e mais claro como tudo de fato está interligado. Não tem como separar eventos, situações, nem nada fenômenos, nem nada disso. Então é isso. Eu gostaria de agradecer a quem ouviu até o final, quem aguentou ouvir essa discussão enfadonha. Eu falei muito sério, eu odeio falar sério, eu gosto de meter piadas inconvenientes enquanto eu tô falando. Eu evitei fazer isso ao máximo para manter a credibilidade dessa discussão, se é que ela tinha alguma. Né? Então, se você gostou, dá like aí, compartilha, segue o canal, ativa o sininho, comenta embaixo, manda a galera ouvir. E a gente deve se identificar, não, né? Vamos manter o anonimato? É bom manter o anonimato, né? Mas se você gostou, compartilha aí e divulga pros amigos, manda pra aquele tio bolsominion chato pra caralho que fica te mandando vídeo que agora, do final, jamais voltará a ouvir esse podcast, porque olha a tua abordagem. A dos fulachos? É a dos fulachos? Não, mas trabalho de base e consciência de classe é o tema para um outro podcast. é verdade, tem razão. Mas enfim, fala pra ele que não precisa ouvir até o final, até porque eu acredito que ele não vai. Mas se for, vai, entendeu? Então é isso aí, muito obrigado, tá? Beijos, fiquem na paz, eu tenho que parar de falar agora porque eu ainda tenho que trabalhar hoje. E é isso. Tá bom? Beijo no Beijinho. coração. Tchau! Tchau.